Muito boa tarde, mais uma vez o podcast dos líderes. E hoje vamos entrevistar Alan Ora. Alan Ora, que é analista-chefe de investimentos e CEO da Democratize Investment. Alan Ora, que tem quase 2 décadas de experiência no mercado financeiro. Ele também é empreendedor, bacharel em administração de empresas e possui certificação pelo Certificado Nacional do Profissional de Investimentos, pelo CNPI, e credenciado pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, além de deter MBA em Macroeconomia e Portfólio Management. Alan Ora, que é um amigo que está aqui para conversar sobre as suas finanças, sobre os seus investimentos. Por isso, é claro, nós temos então um momento especialista que vale a pena estar aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Eu chamo agora Alan Ora. Alan, muito bem-vindo. Satisfação, Alan. Satisfação é minha, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Esse podcast aqui que recebe muitas pessoas ilustres e me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Obrigado, Alan, também estou honrado. Obrigado, Léo, aqui na filmagem. Obrigado, Saulo, também aqui no videomaker. Obrigado, Rafaela Pereira, daqui a pouquinho conversando conosco também. Então vamos sentar lá, por gentileza. Quem nos acompanha, Alan, sabe da primeira pergunta que nós fazemos aqui. E a primeira pergunta que nós fazemos é: quem é Alan Ora, dito pelo próprio Alan Ora? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Essa é uma excelente pergunta, né? Porque faz a gente mergulhar na nossa trajetória profissional, né? Então, eu sou natural de Salvador, Bahia, construí minha carreira profissional na Bahia, né? Comecei na empresa, uma empresa familiar de logística e distribuição. Inclusive, nós somos responsáveis, né, pelo início, né, do e-commerce, né, da distribuição e logística do e-commerce aqui na região do Nordeste, principalmente ali na Bahia. Era uma empresa que tinha, na época, 300 e poucos funcionários, 7 filiais, mais de 60 carros na frota. Era uma empresa de médio porte, né, em que a gente distribuía jornais, revistas, livros. E comecei como estagiário da empresa. Isso foi muito importante porque, apesar de ser uma empresa familiar, eu não fui privilegiado, né? Então, eu fui formado profissionalmente. E isso realmente me ajudou a me motivar, né, a conquistar o espaço dentro da empresa. Que é o ideal, né, Alan? Assim, o CEO da empresa não deve colocar o filho logo no topo da empresa. Pelo contrário, é preciso começar desde baixo para que o filho consiga entender como é que funciona a empresa, para depois assumir, evidentemente, uma posição de destaque, né, na direção. Mas essa empresa familiar é de logística, não é isso? E aí você acabou transitando para o mercado financeiro. Alan, como foi que surgiu, então, a questão do mercado financeiro na sua vida? Por uma fatalidade, né, que foi o falecimento de meu pai, eu tive o primeiro contato com o mundo dos investimentos. Em 2006, eu comecei a investir, né? Então, eu construí uma previdência privada e também fiz os meus primeiros aportes no mercado acionário brasileiro. Comprei a ação da Vale e da Petrobras naquele momento. Até por uma indicação de um amigo que era o gerente na época do Banco Safra. Isso em Salvador? Em Salvador. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive. Naquele momento, a gente tinha pouca acessibilidade, né, às informações sobre o mercado, sobre investimentos. Ao passar do tempo, seguindo a minha carreira profissional, sempre com empreendedorismo na veia, criei uma empresa de representação comercial, depois uma empresa, voltei para o segmento de logística e distribuição, a convite de um amigo que também atuava no segmento, e voltei para essa empresa, e depois de um longo tempo nessa empresa, resolvi mudar os ares, né? Conheci minha esposa, que é concursada aqui em Maceió, e nessa jornada, nesse percurso, eu decidi mudar de cidade.
Então, sendo a sua esposa concursada aqui em Maceió, não é? Exatamente. Você viu vislumbrar então os ares das águas. E uma cidade, eu me encantei pela cidade, né? Uma cidade que tem uma qualidade de vida espetacular. Sim. Salvador hoje é uma cidade, uma grande metrópole, muito trânsito, então, assim, tudo que você vai fazer lá é muito difícil. Até quando eu vou lá visitar minha família, é muito complicado. Trânsito, e aqui Mas a qualidade de vida realmente é diferenciada. Espetacular. Então, nós decidimos nessa jornada que eu viesse para cá. E quando eu cheguei aqui, iniciou-se a pandemia. Né? Eu cheguei aqui em agosto de 2019 e começou a pandemia logo ali em março de 2020. Nesse momento eu ainda estava em transição de carreira, né? Tinha feito algumas composições societárias lá em Salvador, tinha uma empresa no setor de varejo que também vendia essa empresa, e aqui buscando qual seria a minha requalificação profissional, eu resolvi então estudar mais sobre o mundo dos investimentos. E aí foi aí que eu resolvi seguir, né, fazer um curso para tirar o certificado CNPI, que é um certificado, um dos certificados mais importantes que tem no mercado financeiro. Eu acredito que esteja entre os 3 principais certificados, né, que é um profissional, né, que vai analisar o mercado financeiro, né? Então a gente analisa a micro, a macroeconomia, os indicadores econômicos, os ativos financeiros, para fazer recomendação de investimento e desinvestimento. Então, nessa jornada, nesse período de transição, foi que realmente eu me aprofundei para tirar esse certificado, que é um certificado extremamente difícil, né? Eu praticamente fiz uma faculdade de contabilidade e economia. Sim. Né? Além de ser administrador de empresas, né? Exato. Minha formação original é administração de empresa, bacharel em administração de empresas. Minha carreira toda como empreendedor, administrando empresas, qual era sócio, e segui nessa nova jornada também empreendendo, observando algumas dores que existiam, né, e possibilidades, né, que o empreendedor é isso, né? O empreendedor, ele observa o que o mercado precisa, o que as pessoas precisam. Tem que ter a visão, né, para trabalhar a sua missão de forma que tem excelência, né? Exatamente, esse é o nosso propósito, né? A Democratize, então, surgiu a partir de que momento? Democratize Investment, que você hoje é analista-chefe, né, e também CEO da empresa. A Democratize, ela surgiu exatamente nesse momento que eu vim para aqui, no período de transição. Já era investidor há muitos anos, então fui me aprofundar em conhecimento, em aprendizado, fiz um curso para poder tirar essa prova, e aí nasceu a Democratize com um propósito: desmistificar o mercado de investimentos, a gente proporcionar esse conhecimento, democratizar mesmo, de fato, o mundo dos investimentos para as pessoas, principalmente aqui no Nordeste. Sim. A gente já carrega no nosso nome esse propósito. E a Democratize começou com o nosso curso, curso de investimentos. Posteriormente vieram outros projetos na sequência. Nós somos uma research, uma casa de análise independente, especializada em fundos de investimento, e nós seguimos com esse projeto, e hoje, né, estamos bem posicionados aqui no Nordeste. O que diferencia, então, a Democratize de outras casas de análise de mercado? O que diferencia é a nossa filosofia de investimentos, o nosso processo de investimentos e, claro, o atendimento ao nosso cliente. Qual é a sua filosofia, então, do Democratize de investimento? A nossa filosofia, ela é baseada no All-Weather Portfólio de Ray Dalio. Ray Dalio, ele é ele é o fundador e gestor de um grande fundo de investimento nos Estados Unidos, de uma grande empresa de fundos de investimento chamada Bridgewater Association. E ele desenvolveu uma filosofia, né, um estudo no mercado, onde ele observou que os ativos financeiros se comportavam de forma diferente
em várias fases, em vários ciclos de mercado. Então, por exemplo, em um momento de alta de inflação e de juros altos, quais são os ativos que performavam melhor? Um momento de juros baixos, inflação controlada, quais são os ativos que performavam melhor nesse momento? Então, ele identificou e dividiu o mercado em 4 estações. Sim. E os ativos que melhor performavam nessas estações, e construiu um portfólio chamado All Weather Portfolio, que é considerado o melhor portfólio de todos os tempos. Utilizamos essa filosofia, as premissas dessa filosofia, para estruturar as nossas carteiras de investimento. Hoje, por exemplo, você tem um dólar baixo, você tem o ouro em ascensão, a prata em ascensão, você tem investimentos mais em países emergentes, como é o caso do Brasil, né, e fuga de capital dos Estados Unidos. A que você atribui tudo isso, Alan? As políticas hoje adotadas pelo presidente Donald Trump. Ele tem mudado, né, a forma de governar dos Estados Unidos. E no ano de 2025, ele veio com uma estratégia muito agressiva de política comercial, impondo tarifas e taxas a países globais que faziam essa comercialização de mercadoria com os Estados Unidos, e ele veio adotando essas políticas. Também, né, observou-se que a inflação nos Estados Unidos ela estava um pouco mais controlada, né? Apesar de que muitos analistas acreditavam que as tarifas causariam, né, uma pressão inflacionária nos Estados Unidos, isso não se concretizou. As empresas americanas absorveram muito, né, esses custos decorrentes às tarifas. Consequentemente, abriu-se uma janela no qual houve um afrouxamento da política monetária dos Estados Unidos, com a redução dos juros. Com isso, os investidores observam, né, que os juros nos Estados Unidos estão caindo, então eles querem novas oportunidades, investimentos mais atrativos. Então, há um fluxo de capital global e os países emergentes são bem beneficiados nesse momento. E isso, né, fez com que a nossa Bolsa Brasileira atingisse recordes históricos. Agora, no mês de janeiro, novamente atingiu recordes históricos, né, impulsionada por esse fluxo de capital, apesar do nosso ambiente doméstico ter as suas dificuldades, principalmente no âmbito fiscal. Então, isso, né, impulsionou realmente esse fluxo de capital para o Brasil e ajudou muito a conter o dólar, né? Porque o dólar ele caiu globalmente, né? Existe um indicador que é o Dollar Index, né? É um indicador global que mostra que a moeda americana ela se desvalorizou em relação a outras moedas globais também. Perfeito. A Democratize tem um foco claro em fundos de investimentos, daí é Democratize Investment. Para o nosso telespectador, né, da IGTV, Instagram TV, né, como você explica o que é um fundo de investimento? Fala na hora. Fundo de investimento são empresas especializadas em alocação de recursos. Então, um investidor, quando ele investe em um fundo de investimento, ele se torna um cotista, como se fosse um condomínio, um grupo de investidores. Ele transfere a responsabilidade do seu investimento para uma equipe de profissional qualificada e experiente. Então, essa equipe, como ela está ali acompanhando o mercado diariamente, muita experiência, já vivenciou crises, é uma equipe realmente preparada para né, investir, alocar o recurso. O investidor comum tem essa dificuldade de acompanhar o mercado no dia a dia. Então, os fundos de investimento, eles oportunizam ao investidor investir, né, de forma segura, sabendo que tem uma equipe de profissional cuidando do seu patrimônio. E a Democratize Investment, ela tem um papel de identificar no mercado quais são os melhores fundos. Reunimos esses fundos em carteiras, em portfólios de investimentos, conforme o perfil de investidor do cliente. Então, nós temos um portfólio de fundos de investimentos só para perfil conservador, um portfólio de fundos de investimento
para aquele investidor que topa tomar um pouquinho de risco e temos aquele portfólio para um investidor com perfil moderado. Nós não temos um portfólio para um investidor perfil arrojado, porque ele foge exatamente daquelas premissas iniciais da filosofia do Aware no portfólio. Tá? Então, fundos de investimento, resumidamente, são esses veículos de investimento. Alan, na sua opinião, melhor seria investir em imóvel que comprando hoje, daqui a um ano, claro, tem uma valorização, imóvel físico, ou melhor seria investir em um fundo de investimento imobiliário, porque daqui a um ano estaria dando, de repente, um retorno maior, levando-se em consideração tudo que envolve o imóvel físico e o que envolve o fundo de investimento imobiliário, do seu ponto de vista? A diferença de você investir num fundo de investimento imobiliário, um FIIs, né, e um imóvel, real estate, né, um imóvel físico, está, estado real, físico, está na volatilidade que você vai obter ali nas suas cotas de investimento. Então, por exemplo, quando você compra um imóvel, você não vai observar o valor do seu imóvel oscilando dia a dia no mercado. Né? Já um fundo de investimentos, quando você adquire uma cota, ele vai ser negociado, essa cota negociada no mercado da Bolsa de Valores, né, na B3, e você vai observar essas cotas patrimoniais, que é o valor patrimonial do fundo, oscilando. Então, ali, naquele momento, muitas expectativas no mercado vai fazer que essas cotas oscilem. Então, às vezes, o investidor não está preparado para esse tipo de oscilação. Vê seu patrimônio perder a valorização de 10%, 5%, 20%, mesmo sendo real estate. Então, você investir num imóvel físico, você não tem essa sensação. Um imóvel, de uma forma geral, ele vai se valorizando, vai se ajustando com a inflação. Então, teoricamente, tanto o fundo imobiliário quanto um imóvel real, físico, ele vai se valorizar com a inflação. O que vai fazer com que um imóvel se valorize mais do que a inflação, por exemplo, são as condições de mercado, crescimento demográfico, crescimento econômico daquela cidade, renda per capita. Quando olhamos para fundos imobiliários, também, né, aquele patrimônio do fundo imobiliário também vai se valorizar, decorrente disso tudo. Mas tem uma situação ali que também depende da gestão do gestor do fundo. Né? Então, em momentos que o fundo imobiliário, como ele é composto de vários imóveis, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, galpões alugados, se você perde muitos clientes, né, ou um cliente importante, vai aumentar a vacância desses imóveis. E vacância, para quem não sabe o que é vacância, o imóvel ele não está alugado, né, ele está vazio. Então, aumentando a vacância, naturalmente as cotas do fundo novamente vai ser impactado. Então, essas expectativas, como é que se diz? O investidor precisa entender, né, para ele decidir o que é que ele vai investir. Agora, só para a gente concluir, finalizar. O investidor, através de fundos de investimentos, ele pode ter acesso a imóveis, né, de alto padrão. Coisa que ele não teria, ele precisaria juntar um montante de capital ao longo do tempo para poder ter um imóvel, apesar de que ele vai ter uma pequena parcela, né, uma pequena parcela. Mas essa pequena parcela, ele não deixa de ser proprietário. Entendeu? Então, ele tem que entender todas essas condições. Particularmente, eu prefiro investir em imóveis reais. Perfeito. Interessante, você colocou a questão das circunstâncias que envolvem, né? Por exemplo, um imóvel físico. Eu estive para ministrar uma palestra em Balneário, em Camboriú, nesse final de semana, na realidade em Itajaí. Balneário fica vizinho, e é impressionante, né? Eu tinha acesso já à informação, mas
eu confirmei a informação de que o metro quadrado, imobiliariamente falando, mais caro do Brasil, já não é na Avenida Paulista, mas sim em Balneário Camboriú. Então, realmente, super interessante. Aproveitando a sua deixa para trazer isso aí também para o nosso telespectador. Você fala sempre em educação financeira. Qual a importância da educação financeira, Alan Hora, para as pessoas? A educação financeira, ela deveria fazer parte da formação básica, né, do cidadão brasileiro. Infelizmente não faz. Isso faz com que as pessoas, hoje é um dado real, 80% da nossa população passa por problemas financeiros. E isso está implicitamente, isso é implicitamente causado pela falta de educação financeira. Como você lidar com suas finanças, entendeu? Então isso é muito importante, porque você saber lidar com suas finanças, com o seu recurso, saber organizar, construir uma planilha orçamentária, identificar onde estão os gastos ineficientes, para poder você evitar dívidas, construir uma reserva de emergência, tudo isso é importante para que você tenha uma segurança financeira e possa construir, né, no futuro, né, quem sabe a sua estabilidade financeira, uma renda passiva, e também que todo mundo vai em busca, quer uma renda passiva, né, para poder ter uma estabilidade no futuro. Perfeito. Olhando para trás, quais foram, na sua opinião, os principais erros, aprendizados e mudanças de mentalidade, né, que mais contribuíram para o seu crescimento pessoal e o seu crescimento profissional? Mudança de mentalidade é importante nesse contexto? Com certeza, professor. Essa é uma pergunta, né, que quando nós observamos a nossa jornada, a gente encontra muitos erros. Sim, mas também encontramos muitos acertos. O mais importante é você acertar mais do que errar. Perfeito, acertar mais e errar menos. Exatamente. Então, em um momento da minha vida, né, eu realmente, observando, eu acho que eu me acomodei, né, diante das circunstâncias. Você como empreendedor, empresário, trabalhando na rotina todo dia, você acaba se acomodando e não buscando conhecimento. Intelectualmente fica estagnado. E depois eu, né, percebi, inclusive até nesse momento de transição de carreira, da construção da Democratize Invest, eu percebi o quanto, né, é importante a gente adquirir conhecimento. Falo muito para os meus amigos. Antigamente, aqui no Nordeste, a gente não tinha muita acessibilidade a conteúdos, a informações. Né? Isso estava muito restrito na região ali do Centro-Oeste, São Paulo. Né? Então, a gente tinha um perfil de trabalhar mesmo, né? Todos os dias trabalhar e operacional e contar muito com a sorte. Né? Mas faz parte também contar um pouco com a sorte. Não é só meritocracia. Meritocracia é importante, mas também nesse campo aí tem a fé em Deus. Tem o contexto, tem a sorte. Tem um pouco da sorte também. E hoje eu falo com meus amigos que com essa acessibilidade de informação, com a internet, ela pulveriza esse conhecimento, né? Muitos empresários, muitos CEOs de empresa, grandes executivos ministrando os cursos, né, pelo Brasil afora. A internet também, ela quebrou muitas barreiras. Hoje você consegue ter um curso, por exemplo, o meu MBA, quem ministrou aulas no meu curso um deles foi Paulo Guedes. Então, qual a possibilidade que a gente tem, né, de ter um curso com uma pessoa tão renomada, com grande conhecimento, como o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes? Hoje tem, antes não era o caso, porque a tecnologia não estava tão presente. Exatamente. Então, eu acho que um dos principais erros foi essa falta dessa busca de conhecimento, né? Que agora, né, eu inclusive transmito isso para os meus amigos e falo da importância não só de buscar conhecimento, aprender com quem conquistou, com quem tem históricos de resultado, como também colocar em prática. E a gente precisa colocar isso em prática. Com certeza. Alan, o nosso tempo está se esgotando,
Mas eu gostaria de saber quais são os próximos passos da Democratize Investment, novos produtos, novos públicos e novas frentes de atuação. O que é que promete a Democratize Investment para 2026? Olha, estamos com muitos projetos para o ano de 2026. Mais cedo eu até estava comentando com o professor né, sobre esses projetos. Né? Um deles é que a gente está retomando o nosso curso de Educação Financeira e Investimentos, em parceria aqui com o Instituto Carlos Conce. Nós temos a honra que o Alan Ora fez o curso conosco e gostou do espaço. É possível conhecer o novo espaço do Instituto Carlos Conce aqui no The Square Park Office e se interessou então em fazer a alocação desse espaço e evidentemente fazer essa parceria que muito nos agrada. Não, você é muito bem-vindo, tá? Essa Obrigado. Parceria. Então, estamos retomando esse curso. Eu adoro ministrar, ensinar as pessoas. A minha equipe, o meu time ficou muito entusiasmado com esse projeto, essa retomada desse projeto. Então, estamos retornando com esse curso no ano de 2026. Será ministrado aqui no Instituto Carlos Conce em maio, né? Será em maio. Mais detalhes depois, a gente entra em contato, manda um DM. Como entrar em contato com a Alan Ora, quem estiver interessado de repente fazer o curso da Democratize Investment? Acessa o nosso Instagram, Democratize Investment. Então, Democratize ZE no final, Investment com 2 T mudos. Você acessa o nosso Instagram, já começa a nos seguir, manda um DM pra gente que nós explicamos todos os detalhes do curso. Além disso, no ano passado a gente lançou um produto que são as nossas carteiras para assinantes. É um produto novo, a gente lançou no segundo semestre do ano passado, estamos muito entusiasmados com esse produto. A gente é um produto bastante acessível, né, para as pessoas investirem. É um produto que custa mensalmente R$15,99. Assinatura. Você vai ter um acesso a um conteúdo, uma plataforma streaming altamente moderna, digital, com relatórios de recomendação de investimento, relatórios de análise de macroeconomia, né? Tem as nossas carteiras de investimento, as performances, tudo transparente, digital, uma plataforma simples, né? Tem e-books nessa plataforma. Tem, assim, a gente ajuda também na construção, no amadurecimento do nosso cliente, do nosso assinante como investidor. E também, neste primeiro semestre de 2026, estaremos criando, na verdade, e lançando a nossa empresa de Wealth Management aqui em Maceió, uma empresa de consultoria de investimentos personalizada, onde a gente vai fazer planejamento financeiro, planejamento de investimentos, planejamento tributário, sucessório. Estamos nos associando com grandes empresários aqui no estado de Maceió. Estado de Alagoas, né? Aqui em Maceió. No estado de Alagoas, né? Na cidade de Maceió. E será um grande projeto que vai trazer geração de riquezas para essa cidade que eu adoro. Né? Estamos muito empolgados com esse projeto. Alan, muito obrigado pela sua participação. A você que está nos assistindo até agora, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre investimentos. Eu gostaria das suas considerações finais em 1 minuto. Pessoal, eu acho de extrema importância, né? A gente sempre está evoluindo, aprendendo, se desenvolvendo. Busque conhecimento, saiba como a economia te impacta, ela te impacta diariamente, seja na escola, seja na faculdade do seu filho, no supermercado, na farmácia. Você vê os preços dos produtos subindo, juros subindo, né, inflação, e você não sabe como se proteger. Aproveite o nosso curso, né, para aprender a investir. Busque conhecimento, se torne um investidor, controle as suas finanças, assuma o controle das suas finanças. Esqueça um pouco das externalidades, foco nos seus objetivos, que eu tenho certeza que vocês irão conquistá-los. Muito obrigado, Ana Ora, analista-chefe de investimentos e CEO da Democratize Investment, dando dicas para você investir o seu dinheiro, organizar as suas finanças. Daqui a pouquinho, para você que mora em condomínio, vamos ter dicas de como morar bem em condomínio
com Rafaela Pereira, que é síndica profissional e tem uma empresa que atua em condomínios. Até já, aqui no Instituto Carlos Conce, no IGTV.